para mais um dia de aprendizado, né? De busca pelo conhecimento, que com certeza, adquirido, colocado em prática, nos liberta de uma série de amarras do passado que ainda vivem dentro de nós e que precisamos nos libertar. Hoje, mais um dia importante para todos nós, né? Quando continuaremos estudando, né? O ensinamento do Evangelho. Vamos falar hoje sobre o anúncio a José sobre a gravidez de Maria. Então, muito importante para nós. Vamos prestar muita atenção, porque é um estudo profundo e que vai nos dar um esclarecimento maravilhoso. Certo? Combinado? Estamos juntos? Então, sejam bem-vindos. Quem também estiver nos assistindo no nosso canal do YouTube, ó, deem seus likes aí no nosso canal, habilite o sininho, compartilhe, se inscreva, para que possamos fazer com que essa energia de luz, né, de misericórdia, de busca, cada vez se expanda ainda mais. Tá? Então vamos iniciar a nossa reunião de hoje com o nosso triângulo. Esse mês estamos falando sobre o triângulo verde. A nossa casa desenvolve um trabalho de concentração. Para isso, utiliza esse triângulo como uma ferramenta de ajuda para podermos aprender a nos concentrar. Visualizar um triângulo de cor verde este mês, diante do chácara frontal, manter o nosso pensamento focado nesse triângulo, para que assim a gente consiga se isolar do mundo exterior. Ah, mas eu ainda não consigo visualizar um triângulo de cor verde. Pega este triângulo, coloque numa parede, fixe seu olhar nele por um tempo. Quando você fechar os olhos, a sua retina refletirá esse triângulo e assim você começará a aprender a visualizar as cores, certo? Esse exercício vai nos ajudar o quê? A concentrar o nosso pensamento, a nossa atenção, não perder o foco naquilo que estivermos, na atividade que estivermos desenvolvendo em determinado momento da nossa vida. Ao mesmo tempo, nos ajuda a se isolar do mundo exterior. Quando a gente se isola do mundo exterior, a gente volta para dentro de nós. E nesse momento a gente consegue acalmar os pensamentos, esvaziar os pensamentos. Se o pensamento chegar, deixa ele passar, não discute com ele e vai esvaziando para que a gente assim possa entrar num estado de meditação, mesmo que ainda muito incipiente, mas é um início. E esse exercício é um exercício que não é de um dia para a noite, a gente leva anos fazendo isso. Eu, particularmente, estou fazendo isso há mais de 30 anos. E ainda meu pensamento ainda voa, o pensamento viaja, e de vez em quando eu tenho que trazer ele de volta. Volta para aqui, meu filho, não é lá, é aqui. Entendeu? Isso é natural. A gente não tem que se cobrar que tem que estar concentrado, não. É exercitar. Né? Quando a gente está exercitando, está fortalecendo e aprimorando o chácara frontal, o China chácara, como chamam lá fora. Né? Então, vejam bem, esse chácara frontal ele planifica a glândula hipófise, que, por sua vez, planifica o que? Todo o nosso carotídeo cavernoso, a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar do mundo físico. E o chácara frontal trabalha esses aspectos no plano espiritual. Então, ele nos proporciona a mediunidade, né, de desenvolver esses atributos da vidência, da audiência, do olfato e do paladar do mundo espiritual. Olha que coisa boa, não é? Tudo não vive no mesmo ambiente? Vive. É que a gente não alcança o que os olhos físicos não veem, o olho daqui do meio, que é o chácara frontal, nos possibilita esse contato. E também esse triângulo verde é o triângulo que tem, todo o nosso triângulo tem um atributo. Né? E o atributo do triângulo verde é resistência, paciência. Isso são atributos divinos que precisamos, né, desenvolver em cada um de nós para podermos alcançar a vitória na nossa vida. Olha o quanto é difícil ser paciente. Muitas vezes a gente não tem paciência conosco mesmo. Eu perdi a paciência comigo. Às vezes eu perco a paciência comigo mesmo. Não é aí eu digo, peraí, não é por aí. Não é? E ser resistente. É ser paciente para
aguardar o momento certo das coisas acontecerem. Nós temos que ser como a natureza, não dar salto, não querer ultrapassar, não querer viver o dia que ainda não começou. É viver um dia de cada vez. Jesus não disse: o dia de hoje já basta, amanhã é outra história, Deus dará. Então, é ter paciência para guardar o momento dos acontecimentos e ter resistência para justamente segurar os impulsos da personalidade de querer fazer com que tudo seja na hora que a gente quer, e não é. E assim, quando a gente consegue ser paciente, ser resistente, a gente sofre menos. Esse é o objetivo da vida, é sofrer menos, porque o sofrimento faz parte do crescimento. Mas tem coisas que a gente acaba sofrendo sem necessidade de passar por aquele sofrimento. Por quê? Porque a nossa personalidade ela nos impulsiona além do que deveria muitas vezes, tá bom? Então façam esse exercício todos os dias. Bem, vamos agora para o nosso Bhagavad de hoje. Todos nós sabemos, né, que o Bhagavad é um diálogo entre Krishna e Arjuna, um verbo encarnado e Arjuna, o seu discípulo, o Cristo dos nossos corações, que está sempre aqui para nos orientar. A gente que procura, às vezes, em outros lugares, aquelas situações de dentro. Como eu resolvo isso dentro de mim? É dentro de você que você resolve, não é do lado de fora. Então, esse diálogo nos auxilia a vencer os obstáculos que a gente mesmo colocou na nossa vida. Nós estamos no capítulo 10, tá certo? Que é a Vibhuti Yoga, ou excelência divina. E o preâmbulo deste capítulo já nos dá uma orientação de como nós vamos vivenciar essas experiências que Arjuna, né, como um buscador que somos nós, interessado em aprender, a conhecer, a vivenciar a presença divina em nós, entra em contato com o Cristo e diz para ele: quem tu és? Como eu te encontro? De que forma eu te acho? Então o preâmbulo diz assim: Deus não é diferente coisas, mas tudo em tudo. Ele é a unidade de que procedem todos os números. Ele é em tudo o verdadeiro fundamento e a verdadeira essência. Em si mesmo imutável, manifesta-se de variadíssimos modos, conforme os pontos em que ele estiver vivenciando. Dele não podemos dizer que seja em si mesmo perfeito ou imperfeito, bom ou mau, porque ele é a perfeição e a bondade mesmo. Em todas as coisas, ele é o mais perfeito ser. Olha que divindade maravilhosa que vive em nós, porque os aspectos divinos vivem em nós. Então, se os aspectos de Deus vivem em nós, também somos deuses. Precisamos simplesmente manifestar os aspectos dele. Essa é a grande luta que cada um de nós temos que empreender a cada episódio que aqui chegar. Então, nós estamos aqui na página 112, correto? Nós estamos nos itens 16 a 18, capítulo 16 a 18. Estou certo, Maurício? Isso mesmo, Maurício está aqui me corrigindo. Vamos lá. E nesses três capítulos, nós temos a indagação de Arjuna a Krishna, perguntando quem ele é, como encontrá-lo, de que forma conhecê-lo, de que forma percebê-lo, de que forma senti-lo. E ele diz assim: eu, teu indigno discípulo, rogo-te, podes me esclarecer a respeito de tuas perfeições divinas? E pode dizer-me com que misteriosa força penetras todos os mundos e, no entanto, permaneces imutável em ti mesmo? Como poderei eu chegar a conhecer-te? Como devo pensar em ti? Como meditar em ti, se não conheço a tua forma própria? Fala-me mais ainda e mais extensamente do teu misterioso ser, das tuas forças, dos teus poderes e formas de manifestação. Ó Senhor dos mundos, eu tenho sede de ouvir as tuas imortais palavras, como quem há muitos dias não bebeu água. Que sede que a gente continua tendo, né?
essa busca, né, de saciar essa sede, aquela sede que o Cristo disse para a samaritana: a água que eu te dou, nunca mais terás sede. E essa é a água que a gente está buscando, a água da vida. Refrigera-me com os teus ensinos, ó Mestre inigualável. Então, essas perguntas foram feitas a Arjuna, de Arjuna para Krishna. E a partir do versículo 19, elas serão respondidas. No próximo estudo, iremos começar a relatar as respostas de Krishna para Arjuna. Então, os questionamentos que nós temos para com o Cristo, que devemos colocar nos momentos em que precisarmos sair das aflições da vida, que não são poucas, são muitas, e ele poder nos dizer de que forma nós o encontramos. E quando a gente encontra, aí a gente consegue superar e seguir adiante. Tá bom, meus irmãos? Antes de tudo, devemos sempre levar o nosso pensamento ao Pai. Vamos sentir o nosso corpo e vamos agradecer. A palavra sempre deve ser a gratidão. Enviar ao cosmos essa palavra de gratidão, para que o cosmos identifique que aquilo que nós estamos proferindo já o recebemos, estamos sendo gratos. Então, obrigado, Senhor. Gratidão por este momento, por aqui estarmos reunidos em seu nome, na Fraternidade Francisco de Assis, Casa de Bezerra de Menezes, para mais uma reunião de estudos que ancore em nossas mentes e nossos corações tudo aquilo que for necessário ao nosso aprimoramento espiritual, ajudando-nos às transformações que precisamos operar em nossa personalidade, em nosso intelecto, para que assim possamos seguir adiante, rumo ao sol da vida, que esse sol nos ilumine cada dia mais e que possamos continuar firmes nesse propósito, passo a passo, dia a dia, até encontrarmos a entrada do tempo divino que nos espera. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus o Cristo, de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, em nome de Deus nosso Pai, mais uma vez, pedimos a tua autorização para darmos início à nossa reunião de estudos desse momento. Graças a Deus. O estudo de hoje é Revelação a José. É revelado a José a gravidez de Maria. Como que isso sucedeu? Mas antes de nós começarmos, vamos voltar um pouquinho ao capítulo em que Maria é anunciada. Um belo dia estava Maria lá, na sua casa, numa tarde, com seu crochê, quando de repente ela vê diante dela um ser iluminado que vai se materializando para ela. E ela percebe que é um anjo que se apresenta e diz para ela que é o arcanjo Gabriel. Ou o anjo Gabriel, como queiram dizer, o anunciador. Então, ela toma um susto, né? E ele diz para ela: não se assuste, eu sou Gabriel e vim te dar um comunicado importante. Você foi escolhida por Deus para ser a mãe daquele ser que virá como um Espírito Santo, que se chamará Jesus ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Ela tomou um susto. Você ficará grávida dele. Mas ela, como que eu vou ficar grávida? Eu não tenho nenhum contato, eu sou noiva de José, porque ela já estava prometida a José, já era noiva dele. Então, na Galiléia, para depois lá naquela época, o noivado já era como um casamento. Quando você se comprometia no noivado, você já podia levar para dentro de casa, né? E já viver como marido e mulher. Hoje em dia nem precisa mais de noivado, né? Isso já acontece naturalmente. Mas naquela época, nos padrões daquela época eram assim. Mas ela disse: mas eu não tenho nada, ainda nem moro com ele, e José não está aqui. Ele saiu, porque José tinha saído porque ele era um carpinteiro, então pintava uma obra numa outra cidade, e ele ia para lá fazer o trabalho. Vamos levantar uma construção lá, ia ele fazer, onde estivesse, né?
Eles eram os artífices daquela época. Então ele diz: não se preocupe, mas como isso vai acontecer? Como vai acontecer? Você vai receber o Espírito Santo por obra de Deus. E ela fica abismada, mas Deus lhe escolheu para isso. Como ela era uma serva e ela já foi preparada, depois lá na frente vamos saber quem é este ser que foi preparado para receber esse espírito de altíssima vibração, vida após vida, encarnação após encarnação, até chegar àquele ponto. E ela aceita naturalmente aquela situação. E nesse mesmo momento, Gabriel informa para ela que Isabel, sua prima, já estava grávida de João, que seria o anunciador de Jesus. E ela também não sabia. Então, vejam bem, Maria recebe essa informação e, pelo tempo, parecia que Isabel já estava lá pelo seu 7º mês. E ela fica ali, depois entra em oração e falou, viajou para visitar Isabel, para ajudá-la, para oferecer os seus préstimos no momento do parto, aquela coisa toda, né? Para cuidar, ajudar Isabel a cuidar da criança que estava para chegar. E ela viaja. E José não está sabendo de nada. Ela viaja e fica lá de 4 a 5 meses. Então aí ela retorna. E agora começa a revelação a José. Ela vai retornar e vai encontrar com José. E nós estamos aqui, né, no Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. E nos diz assim: revelação a José. Ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira, sendo Maria, sua mãe, noiva de José, antes que se ajuntasse, ela foi achada grávida de um Espírito Santo, certo? E José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Eu vou ler todo o capítulo e depois a gente vai interpretar. Ela foi achada, então ele a encontrou 5 meses depois, já está perturbante, né? Aí você vê o choque. Para continuar. Tendo, porém, então José recebe esse impacto de Maria. E o 20 diz assim: tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber em casa como tua mulher, Maria, pois o que nela foi gerado é de um espírito. Ela dará luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. E o profeta já tinha dito ao povo judeu. Todos já tinham esse conhecimento, antes que já estavam esperando esse Messias. José também já tinha. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tendo José despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então vejam bem, esse é o fato histórico. Agora vamos tentar dar um entendimento, né, a esse caso. Vamos imaginar. Você tem uma noiva, nunca teve um homem, nunca teve um contato sexual com ela, você viajou, 5 meses depois você volta e encontra ela grávida. Pô, você vai, toma um choque, não é isso? Cara, como? O José também tomou esse choque, né? Até porque, se hoje a coisa já é complicada, você imagina naquela época. E naquela época, se uma noiva fosse achada grávida sem ter tido contato com seu noivo por um adultério, se o noivo tinha duas alternativas. Uma, a primeira,
dar uma carta de divórcio com uma testemunha. Com isso, ele assumiria aquele filho, seria dele, e ela poderia seguir sua vida normalmente, mas aquele filho era dele legitimamente. E a outra alternativa era entregá-la ao sinédrio e ela seria apedrejada. José fica numa situação complicada e ele não queria, né, afamar Maria. Ele era um homem bom, um homem que já tinha o conhecimento espiritual. E como ele era o quê? Um médium com uma mediunidade onírica, ele recebe a informação, né, logo depois, porque ele entra no questionamento. O intelecto é assim. Ela apresenta-se grávida. Nesse momento, ela conta para ele aquilo a forma com que aconteceu, que não teve tido a oportunidade de dizer a ele. Acredita ou não? E agora? Será que é verdade? Será que não é? O que eu faço? Que decisão eu vou tomar? E vem o questionamento do intelecto. Né? O intelecto fala assim: peraí, isso não é verdade, deixa eu averiguar, deixa eu perquirir, deixa eu correr atrás para saber. E ele fica naquela dúvida cruel. O que ele faz? Que ele faria? Ele pensou que ele tinha as duas alternativas, mas como ele era um homem bom e ele amava Maria, sabe aquela musiquinha que diz assim: onde que foi meu bom José se apaixonar pela donzela, entre todas a mais bela de toda a sua Galileia. Não é isso? Então ele já estava apaixonado. E como você está apaixonado, muitas vezes você simplesmente, tá bom, vamos que vamos, você me ama, te amo, aconteceu, aconteceu, e vamos em frente. Então ele pensou, eu vou, dessas duas decisões, eu vou tomar a outra, eu vou, ao pensamento dele, eu vou dar uma carta de divórcio a ela, mas com o coração, e nesta noite ele vai dormir, e é quando ele, numa mediunidade onírica, porque a mediunidade dele era onírica, quando ele entra em sono, chega esse espírito bom, esse anjo, ou um bom espírito, que diz para ele: José, não se preocupe, Maria, e tudo que ela te falou é verdade, e todo o ensinamento, tudo aquilo que o profeta falou, que de uma virgem viria para lá, ele já tinha esse conhecimento. Como ele também já tinha um certo conhecimento espiritual, ele acredita no anjo. E quando ele acorda, ele recebe Maria, né? E vai viver maritalmente com ela. Mas, segundo o nosso querido irmão Mateus, ele não conheceu Maria até que ela tivesse o filho, correto? Eles continuaram vivendo naturalmente, sem ter qualquer tipo de relacionamento sexual. Essa é a palavra certa. Isso tem um fundamento lá na frente que a gente vai chegar. Ele só conheceu Maria depois. Aí, vocês entenderam como é que esse fato se deu? Como que José recebe esse anúncio? De que forma ele recebe? E como ele toma a decisão correta que ele tomou? Como diz Maria, né, no livro Miriam, que fala sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, fala assim: eu recebi Jesus no meu ventre, meu e de José. Ela afirma, dela e de José, porque era dele também. A forma que isso tudo aconteceu, se foi de uma forma ou se foi de outra, não importa para nós. O que é mais importante em tudo isso é o fruto do ventre dela. Ele é o mais importante. Não é? Esse ser que chegou para nós. De que forma isso aconteceu? Não temos que estar questionando e perquirindo. Temos que ver que ele foi e será para sempre o nosso divino modelo, que essa irmã divina, esse ser maravilhoso, nos trouxe. Só a mulher é capaz de fazer isso. Não é? Só a mulher é capaz de fazer isso. Ame suas mulheres. Ao aceitar sua noiva, embora já grávida de vários meses, como sua esposa, José assumia automaticamente a paternidade legal do nascimento. Isso é um fato histórico. Está bem lá embaixo, que as outras coisas não precisa que eu já resumi para vocês. Correto? Então ele assumiu, ele era o pai legítimo dele. O espírito que fala a José no sonho
repete-lhe as palavras que Gabriel dissera a Maria quanto ao menino, impondo-lhe o mesmo nome. Então vejam bem, Maria já havia contado para ele, o Espírito vem corroborar aquilo que Maria falou. E ele já tendo conhecimento que seria daquela forma, por que ele não vai aceitar? Ele aceitou. É uma missão maravilhosa. Só quem tem filho que não é biológico sabe o valor disso, não é? Filho não é só o biológico. Filho é aquele ser que você cuida, que você ama, que você faz tudo que você pode por ele, dá caminho, mostra o caminho. Esse é filho. O resto é consequência, não é? Então vamos lá. A profecia de Isaías afirma que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O termo virgem merece estudar. Diz Pastorino para nós, porque existem duas formas que eles distinguiam o que era virgem naquela época. A forma hebraica e a forma grega. Então diz assim, em hebraico há duas palavras, Betulã, que especificava a virgindade como certa. Então, Betulã era uma virgem que eles tinham certeza que era virgem. E Almá, que exprimia uma oposição sem garanti-la. Ora, Isaías escreve exatamente Almá. Então, quer dizer, Almá era aquela que diziam ser virgem, mas ninguém tinha certeza se verdadeiramente era. Então, isso é importante a gente compreender, né? É um fato que a gente tem que estudar. E continua ele aqui, vamos continuar aqui, que ele fala sobre isso, e esse ensinamento de que essa interpretação que nos dá Pastorino é de fundamental importância. Ele continua e diz assim: para deitar-se com ele, perdão, a palavra virgem designa a moça que é dada a alguém para deitar-se com ele, supondo-se que se trata de uma virgem, isto é, de moça ainda não ligada pelo casamento a um homem. Isso era o que acontecia naquela época. A mesma designação é atribuída a Maria, demonstrando que ao lhe ser dada como noiva, era virgem, o que é natural e normal naquela época. No entanto, em nenhum local dos evangelhos, olha o esclarecimento profundo aqui, ó. No entanto, em nenhum local dos evangelhos se diz nem se supõe que Maria continuou virgem depois. O que aconteceu na vida de Maria após o nascituro de Jesus, se ela teve outros filhos, se não teve, não está determinado em lugar algum, correto? Esses nossos esclarecimentos, diz Pastorino, que agora que é de fundamental importância a gente compreender, não visam a diminuir o respeito e a veneração que todos temos pela Mãe Santíssima de Jesus. Pois o fato da virgindade nenhuma importância apresenta diante da espiritualidade. Não existe importância alguma. Se é virgem, senão não importa isso. E vocês vão saber por que ele fala isso para nós. Não há nenhuma importância, porque aquela coisa da sociedade de que não é mais virgem, que não sei o quê. Hoje, graças a Deus, graças, né, à evolução da humanidade, isso não existe mais. O que existe é o quê? É o sentimento, é o amor, é se conhecer, é viver, é desenvolver a vida junto, acabou. Cumprir um karma, que a maioria dos nossos relacionamentos são kármicos, não tem jeito, e vai ter um tempo duradouro que seja eterno enquanto dure. Não é isso? Isso é maravilhoso. Que seja eterno enquanto dure. O que quer dizer essa estrofe? Que seja eterno enquanto dure. Que enquanto durar, façamos com que tudo que vivenciamos seja eterno na nossa vida. Entenderam? Porque um dia nós vamos desencarnar. Cada um vai seguir a sua vida. Um dia o relacionamento ó, cumpriu, extinguiu, vai seguir outro caminho. Mas que fique tudo de melhor marcado, como uma vida vivenciada, aprendizado, cumplicidade, tudo isso seja eterno. O que há de mais belo?
que o que não há de bom a gente esquece, mas que seja eterno tudo que de bom vivenciamos ao lado das pessoas que estiveram conosco, principalmente, né, no esponsaliço. Aí vamos aqui a uma passagem espetacular, que diz assim, a imposição divina. Olha o que é imposição divina. O que Deus impôs à sua criação. A imposição divina do uso do sexo para a manutenção e multiplicação de sua criação, nos diversos estágios evolutivos, plantas, animais e homens, sucede da mesma forma. Vem provar que o sexo é santo, é santificado. Não podemos admitir que Deus, não podemos admitir que Deus, sábio e bom, olha que coisa linda, sábio e bom, tivesse imposto obrigatoriamente às suas criaturas uma condição que, ao cumpri-la, como disse, crescer e multiplicar-vos. Como é que multiplica e cresce? Através do sexo, da procriação, não é isso? As tornar-se imperfeitas. Aquela coisa do pecado, o sexo é pecado do passado. Então, se Deus seria monstruoso, né? Ele te impõe isso e te faz imperfeito? Não pode. Se no ato sexual houvesse uma leve imperfeição sequer, ou um sinal de atraso espiritual, esse Deus seria monstruosamente mau, pois teria obrigado sua criação a ser imperfeita e atrasada, a fim de manter e multiplicar suas obras. Vejam bem, às vezes uma moça pega grávida, jovenzinha, aí todo mundo começa a condenar, a falar: caramba, que maravilha! Foi daquela forma, foi nessa época que tinha que ser assim. Aquele espírito tinha que vir, não podia esperar mais. Então tinha que ser daquele jeito, não importa a forma, como foi. O que importa é que você está servindo ao Pai, está sendo um instrumento da multiplicação do Pai. Concorda comigo? Então vejam bem o julgamento que as pessoas falam, porque não era hora. Quem somos nós para julgar qual é o tempo que isso vai ocorrer? Diga, né? Então, continuando assim. Portanto, compreendendo o ato sexual em si e a maternidade como perfeições altamente espiritualizantes, ó, porque são o cumprimento de uma lei divina, é uma lei divina, né? Que devemos crescer e multiplicar. Achamos que Maria se engrandece perante Deus com a maternidade normal, porque assim dá demonstração de ser fiel e obediente e cumpridora da vontade divina. Então, Maria aceita perfeitamente aquela gravidez material, né? Compreendendo bem esse problema, agora, olha uma informação fantástica desse grande jesuíta, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin atribui à sexualidade um sentido cósmico e afirma que o mundo não se diviniza por supressões, mas o mundo se diviniza por sublimação. Então, o sexo é uma sublimação de um momento maravilhoso de procriação, de crescimento. E continua. E ainda que o homem e a mulher tanto mais se unirão a Deus quanto mais se amarem, não vendo apenas o objetivo admirável, mas transitório da reprodução. Não é só fazer sexo para reproduzir, é o amor, é a sublimação do sentimento, não é? Isso é maravilhoso. Mas o de dar plena expansão à quantidade do amor, liberado do dever da reprodução. Faço dele as minhas palavras. A mulher é para o homem o termo suscetível de impulsionar esse progresso para frente, não é? Pela mulher e só pela mulher pode o homem escapar ao isolamento, no qual sua própria perfeição se arriscaria a prendê-lo. Então veja bem, não é?
Qual é a participação do homem na geração de um novo ser? Ínfima, minutos, e a da mulher. É dia após dia, dor após dor, carinho após carinho, são um desenvolvimento, o desenvolvimento de um novo ser no ventre da mãe. É divino. Lá na frente nós vamos falar sobre isso. O que ocorre enquanto ele está ali dentro. Todas as suas vidas são passadas, todos os seus conhecimentos são readquiridos, são relembrados pelo feto enquanto está em desenvolvimento da mulher. Então a mulher é tudo, cara. Sem mulher não existe nada. Por que tanto preconceito, tanta perseguição que até hoje a gente ainda vê, não é? Então, sem mulher não tem a expansão da criação divina de Deus no plano humano é a mulher. O homem sozinho não faz nada e contribui muito pouco, né? Essa que é a verdade. A nossa contribuição é muito pequena, são apenas frações, entenderam? Já a mulher não, dia após dia. Quantos dias são 9 meses? 3 vezes 9, 27. 270 dias. Não, isso aí é até chegar do lado de fora, né? Até ele, ah, o novo ser chegar. Então, nós temos que compreender que existem, né, na nossa vida, funções específicas. A do homem é gerir a vida, né? É estar, muitas vezes, à frente dos grandes empreendimentos, que ainda é do homem. Mas a mulher é gerir tudo. Tudo é a mulher que faz. Onde a mulher faz, ninguém faz igual. Não é isso? O que disse Erasmo Carlos? Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10. Sou forte, mas não chego aos seus pés. Não é verdade? Aquela fortaleza desaba diante da força da mulher. Mulheres, amem-se, valorizem-se. Então, assim, meus irmãos, a gente encerra esse nosso encontro de hoje. Que o Cristo possa vibrar cada vez mais em nossos corações. Agradeço pela presença de todos que aqui estão comigo nessa noite, que me deram a alegria de podermos estar juntos. Agradeço a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal do YouTube. Peço que nos auxilie, nos ajude, dando seu like, compartilhando as nossas reuniões, se inscrevendo no nosso canal, para que a gente assim possa elevar esse canal de luz e de busca pelo que há de mais concreto e, ao mesmo tempo, divino que nos foi legado pela espiritualidade maior. Obrigado a todos. Namastê.